A gente vai começar a aula olhando o nosso resultado dos exercícios da aula anterior. Então, relembrando rapidamente, na aula anterior a gente deu continuidade aos postulados de Koch e vocês fizeram uma série de exercícios de inoculação. Então, nós demonstramos a inoculação de um patógeno biotrófico em uva, aí vocês fizeram a inoculação de bactéria em couve, com ferimento e via estômago, e por fim uma inoculação de um vírus na abobrinha. E todas essas plantas que foram inoculadas estão na estufa e elas vão ficar lá até a semana que vem, porque os sintomas ainda não apareceram. Então nós não temos ainda sintomas típicos, conspícuos, sintomas aparentes. Então nós vamos trazer para vocês as plantas inoculadas de abobrinha, de couve e a uva na semana que vem, tá? O único resultado que já dá para a gente avaliar nessa semana foi desse experimentozinho que vocês fizeram com as laranjas. Então, relembrando, nós distribuímos para vocês 4 laranjas por balcão, 2 laranjas foram inoculadas com ferimento, 2 laranjas inoculadas sem ferimento. A nossa hipótese é que o patógeno só penetra por ferimento. E além disso, a gente quis mostrar que temperatura baixa controla doença, que essa prática de fazer refrigeração, usar câmara fria, é uma prática que também funciona para controle de doença. Então, um dos frutos inoculados com ferimento e um dos frutos inoculados sem ferimento foi para a câmara fria. O outro, a outra dupla, ficou no nosso ambiente. E o resultado está nos balcões, a Érica já distribuiu para vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem os saquinhos de laranja. Vocês já vão saber qual é o de 5 graus só de colocar a mão neles, porque já está frio, embora tenha etiqueta. E o que eu vou pedir para vocês fazerem é olharem na região que foi inoculada. Então, vocês marcaram com caneta a região inoculada e eu vou pedir para vocês olharem exatamente nessa região que vocês inocularam. Então, lembrem-se, vocês fizeram uma marcação aqui na laranja e o que eu quero é que vocês observem nessa região se há desenvolvimento de sintomas ou não. Para a gente saber se começou a doença, vocês podem colocar o dedo nessa região e apertar, ver se está firme. Porque o início da doença é um amolecimento da região inoculada. Então, vocês vão perceber uma falta de consistência do tecido. E depois que avaliarem, vocês vão vir preencher esse quadro aqui, ó. Cada balcão vai vir colocar um mais ou um menos para cada uma dessas categorias. Então, 5 graus com ferimento, mais tem doença, menos não tem. 25 graus com ferimento, mais tem doença, menos não tem. E assim sucessivamente, tá bom? Então, vou pedir para vocês olharem, discutirem e virem aqui na lousa preencherem esse quadro para a gente discutir o resultado do exercício. Então, pode abrir todos os saquinhos, pode tirar a laranja de dentro do saco, abre o saquinho, tira a laranja de dentro. Coloca o dedo, apalpa, sente a firmeza. Se precisar de uma tesoura para... Alguém deu nó cego e precisar de uma tesoura, só pedir. Deu alguma coisa aqui? Não. Esse aqui no furado está começando, né? Está começando. Então, vamos fazer 3 categorias. Vamos fazer assim, ó. Mais. Com sintomas e sinais. Mais. Início dos sintomas. Menos
Eu vou pedir para vocês preencherem com uma dessas 3 categorias. Menos não tem sintoma, não tem sinal. Mais início de sintomas, começou aquele amolecimento, mas não tem sinal. E mais tem sintoma e tem sinal. Viram aqui? O que deu? Esse aqui continua igual. Perfeito. Esse deve ser 5 graus sem ferimento. Espero. Ótimo. Esse aqui Menos. Esse aí com ferimento 5 graus. Agora o sem ferimento. Sem ferimento 25 nada. E o outro mole. Sim, mole e com sinal, né? Então é menos, mais. Menos, mais. Agora tem que saber qual preencher ali, né? Pode ir lá, vocês são balcão 2. O que deu aqui? Parece que não foi ferido a 25 graus. Beleza, não deu nada, né? 5 graus eu espero que também não, tá? Será que vai acontecer isso então? Isso, não é, porque vocês vejam, a refrigeração, ela diminui muito em relação a esse aqui, né? Mas ela não impede a penetração, porque vocês fizeram uma penetração bem forçada. Então, o que ela aparece retarda o aparecimento de sinais, mas não controla completamente. Mas aqui esse foi sem ferimento. Esse foi 100? Ah, então não era para acontecer mesmo. Então, esse daí foi com. Não, esse foi com, tá cheio de buraquinho, ó. Cheio de buraco. Então a gente só errou a plaquinha. Ah, então, aí tá bom, aí eu fico feliz. Pode ir por lá. Fala. Mole, quer dizer que tem sintoma? Mole já tem sintoma. Como início de amolecimento já é sintoma, né? Então você já está começando uma podridãozinha. Balcão 1, vocês, que falta, e balcão 3. Podem trazer os resultados aqui para a luz. Vai lá e eles sopram para você. A turma vai falando lá. 3. Aqui, ó. Bom, então o resultado foi bem homogêneo na sala, né? Ninguém teve nenhum erro, nem de metodologia, deu tudo certo. Ou seja, aquela nossa primeira hipótese foi bem comprovada, né? Quando não tem ferimento, não adianta ter inóculo, nem condição ambiental favorável, temperatura de 25 graus, umidade alta que foi dada pelo algodão, mesmo com todas as condições, com inóculo virulento, ele não penetra porque a planta tem uma reação, na verdade é uma resistência estrutural natural que é a cutícula. Então esse patógeno não produz cutinase, ele não consegue destruir a cutina que está presente na cutícula. Então como ele não produz essas enzimas, se não tiver ferimento, ele não penetra. Então essa é a primeira hipótese que foi bem comprovada. A segunda hipótese foi também mais ou menos, né? Então a gente tem, quando a gente faz um ferimento, quando a laranja está naturalmente ferida, a gente dá condições para o patógeno penetrar. Então ele penetra, só que o desenvolvimento dele vai ser bem diferente se a gente colocar a nossa laranja no frio, como está aqui na minha mão esquerda, ou se colocar essa laranja num ambiente natural. O que faz o ambiente? Ele consegue retardar o aparecimento dos sintomas, retardar a formação de sinais. É como qualquer outro organismo, né? Todo organismo tem uma curva de temperatura, né? A temperatura mínima cresce pouco, a temperatura máxima cresce pouco, cresce bem na ótima. Então isso aqui é o crescimento da doença numa temperatura ótima, muito rápida, né? Em 7 dias já formou sinais, e numa temperatura bem desfavorável, retarda muito o crescimento, não controla 100%, mas retarda bem, né? Lembre-se que vocês colocaram bastante inóculo, fizeram um bom ferimento, então a condição de infecção foi muito favorável, foi a colonização que foi retardada pela temperatura. Tá claro? Alguma dúvida? Então hoje na aula nós vamos passar a fazer diagnose, e uma das doenças que a gente vai abordar é justamente esse bolor verde. A gente vai voltar a falar de bolor verde e de seu controle durante a aula.
Tudo certo? Podemos começar? Então, na aula hoje, nós vamos começar a fazer a diagnose de doenças que são doenças já relatadas, não são mais aquelas desconhecidas, não é mais postulado de Koch. Então, a gente resgata e dá início à diagnose, e nós vamos, na aula hoje, começar a usar o manual de fitopatologia, que está aqui ao lado, novinho, que nós recebemos, e vocês vão fazer uso desse manual para ajudá-los na diagnose, tá bom? Antes da gente começar a aula, nós vamos enfocar um pouquinho como é que a gente classifica doenças de plantas e qual é o método, qual é o critério de classificação que será utilizado no nosso curso e por que nós vamos utilizar esse critério, tá bom? Bom, então, esse assunto da aula de hoje, que é a classificação de doenças de planta, início de divisão de doenças por grupos, de grupo 1, esse assunto está relatado nos capítulos 20 e 21 do manual volume 1, da última edição, e nos capítulos 40 a 41 da edição anterior. Muito bem. Então, critérios de avaliação de doenças de plantas, existem vários, né? A gente pode classificar doenças de plantas de acordo com diferentes critérios. Um que a gente usa muito na nossa pós-graduação é com o agente causal que está causando a doença. E essa é a divisão da nossa especialidade aqui no departamento. Tem um professor que só trabalha com bactéria, bacteriologista, tem um que só trabalha com vírus, virologista, tem um que só trabalha com fitoplasma, tem um que é só de fungo, micologista. Então, a gente no trabalho, na pesquisa, a gente usa essa classificação e trabalha dessa forma. Mas não é um critério muito bom para a gente usar aqui com vocês, porque para cada agente causal desses, nós temos uma enormidade de doenças muito diferentes umas das outras. O agente causal não é um elo de ligação entre as doenças, porque nós temos fungo que causa podridão na raiz, nós temos fungo que causa podridão no fruto, nós temos fungo que causa entupimento no vaso, cada um dá um sintoma diferente, cada um é controlado de uma maneira diferente. Então, para a gente usar esse critério aqui, num curso que a gente tem 15 aulas, é um critério que não nos permite mostrar para vocês todas as doenças como a gente quer. Então, nós não vamos usar esse critério no nosso curso, embora ele seja muito usado na pós-graduação, né? Já é quem vai se especializar em fitopatologia, acaba tendo aula de bacteriologia, micologia, etc. O outro critério que é mais usado e que é desse manual, quem sabe? Qual é o critério mais usado para classificar a doença de planta? Quando vocês se formarem, acho que quase todo mundo vai usar esse critério que a gente usa nas nossas optativas. Como é que é mais fácil a gente classificar a doença? De acordo com o quê? A turma... Oi? Sintoma é uma maneira, né? Nós mostramos na primeira aula, necrótico, plástico, né? E depois com sinal, sem sinal, mas do ponto de vista prático, o agrônomo, quando vai na prática, ele conhece doença do quê? Como é que é? Por cultura, né? O fulano é especializado em olerícola, dá assessoria para olerícola, o outro é só para batata, o outro é só para trigo. Então, o segundo critério, que é o mais usado, que todo mundo usa, é baseado no hospedeiro. Então, doenças do milho, doenças da cana, doenças do abacate. E é esse o critério que se usa nesse manual. Eu não atualizei nem a capa aqui. No manual de fitopatologia, esse critério que se usa em muitas publicações, tanto brasileiras quanto estrangeiras, né? Então, tem uma série de uma sociedade americana de fitopatologia, que é uma série de compêndios. Eles têm aqui uns 25 compêndios, cada um para uma cultura. Do morangueiro, da videira, da alface, da soja e assim por diante. E no nosso manual também. Esse volume 2 aqui, que é diferente do volume 1, ele classifica as doenças por cultura. Cada capítulo é uma cultura. As culturas estão aqui no verso, em ordem alfabética, né? Começa com abacateiro, abacaxi, acerola, vai acabar lá com tremoceiro, trigo, videira. Então, cada capítulo é uma cultura, a gente tendo a cultura, chega na doença. Esse é outro método muito bom, e eu diria o mais usual, é o que a gente usa nas nossas aulas das optativas. Nós temos 2 disciplinas optativas, doenças das grandes culturas no primeiro semestre, doenças das plantas frutíferas e hortícolas no segundo. Então também não vamos usar ele aqui, vamos deixar para as optativas.
E o critério que nós vamos usar aqui é um critério que nos permita dividir as doenças de planta num grupo pequeno, 6 grupos, e que permita que a gente consiga estabelecer relações entre o tipo de sintoma, o agente causal e o controle. Então, nós vamos dividir doença em 6 grupos, olhando para os sintomas, tipo de sintoma, e depois, baseado em tipo de sintoma, a gente já tem uma boa indicação de quem é o agente causal e do controle. Essa classificação de doença, ela chama-se classificação de McNeil. E ela é baseada, basicamente, no metabolismo da planta hospedeira, nos processos fisiológicos da planta hospedeira. Então, essa classificação nos permite dividir todas as doenças em apenas 6 grupos. Então, em 6 aulas, a gente consegue ver todas as doenças. E ela permite estabelecer relações muito importantes, que eu vou comentar já já, entre o tipo de parasitismo, se é um parasitismo evoluído, planta que tem muita interação com o seu hospedeiro, ou pouco evoluído, a planta mata para se alimentar, entre o tipo de sintoma, sintoma mais típico, entre o tipo de patógeno e nos permite também visualizar medidas eficientes de controle. Tá? Então, a gente já vou passar já para essa classificação. Então, o que o McNeil pensou, né? Qual foi a lógica dele? A lógica dele foi assim: todas as plantas se reproduzem por semente e têm um órgão de reserva para começar a germinar. E tem um grupo de patógenos que só ataca esse órgão de reserva. E aqueles que atacam esse órgão de reserva, por exemplo, aqueles que atacam o pessegueiro, são os mesmos que atacam o morangueiro, são os mesmos que atacam o abacateiro. São patógenos especializados em se alimentar do açúcar que está acumulado em órgão de reserva. Então, ele pensou que a gente não precisa saber se eu estou lidando com uma soja ou com um pessegueiro. Os dois, a soja na semente, o pessegueiro é no fruto, os dois armazenam suas reservas na forma de semente ou fruto, né? Os dois armazenam nutrientes e tem um grupo de patógenos especializados em usar o nutriente pronto, que é o grupo de patógenos que causa doenças nos órgãos de reserva. Os pós-colheita, que a gente chama, ou, segundo o McNeil, grupo 1. E seguindo esse raciocínio, o McNeil continuou, ou seja, todas as plantas, uma vez que são estabelecidas, elas produzem uma radícula, produzem um caulículo, produzem uma folha cotiledonar, e esses tecidos, eles não são suberificados, são tecidos tenros, sem resistência. Então, todas as plantas, quando elas vão para o solo, com esse tecido aqui, elas podem ser atacadas por um grupo de patógenos que vive no solo, especializado em tecido tenro. Então, pode ser um pinheiro, eu posso estar falando de sementeira de pinos, ou posso estar falando de produção de semente de muda de alface. Se eu puser no solo, as duas sementes, depois que elas germinarem, vão ser atacadas por um grupo de patógenos. E assim vai, né? O próximo processo fisiológico importante das plantas é retirar a água, né? Absorver a água com as raízes. Tem um grupo de patógenos que é especializado em atacar a raiz. Então, tem raiz, esse também é patógeno de solo, especializado em raiz. Depois, à medida que a planta vai translocando essa água, tem um grupo de patógenos bem pequeno que vive no xilema. Xilema não é um lugar fácil para viver, viu? Xilema é um deserto, não tem nada. Ela tem água e mineral, não tem açúcar, não tem nada. Mas tem um grupinho que se especializou em viver lá e tem uma vantagem, porque não tem competição. Esses que vivem no xilema entopem o xilema e causa problemas nas plantas, as murchas, né? O grupo maior de patógenos que nós temos, e por isso nós vamos ter 1h30 dedicada a esse grupo, é o grupo de patógenos que afeta a fotossíntese, são os patógenos foliares. Aí a gente tem um grande grupo de patógenos e eles todos interferem com a transformação da luz, né, em alimento para a planta. E para esse aqui a gente vai dedicar então mais de uma aula. E o último processo fisiológico interferido é depois que a planta fez a fotossíntese, ela tem que realocar esses carboidratos, ou esses fotoassimilados, né? Então, ela assimila o CO2 do ar, transforma em açúcar, e esse açúcar
vai participar da composição de raiz, de folhinha nova, enfim, vai ser de fruto. E tem patógenos que, na planta, resgatam esse açúcar e desviam esse açúcar, não deixam a planta reaproveitá-lo. Usam açúcar para o próprio patógeno. Tá? Então, esses 6 processos fisiológicos interferidos, eu vou repetir aqui nessa próxima transparência, para cada um deles tem um grupo de patógenos especializados e o McNeil deu um nome para as doenças que são causadas por esses patógenos. Então, por exemplo, aqueles que utilizam reservas nutricionais são chamadas doenças do grupo 1, que causam podridões em órgãos de reserva. Os que afetam o tecido jovem causam as doenças chamadas dumping off, em inglês, ou tombamento de plântulas, em português. A plantinha tomba. Depois que ela emerge, ela tomba imediatamente porque o tecido jovem é consumido pelo patógeno. Aqueles que interferem na absorção de água são doenças do grupo 3, os causadores de podridões radiculares. Os que interferem no transporte são os patógenos de grupo 4 e causam as murchas vasculares, Nitopia xilema, a planta murcha. Os que interferem na fotossíntese já é um grupo maior, a gente dá genericamente o nome para eles de manchas foliares, mas a gente vai ver que aquelas ferrugens, míldios, oídios, está tudo aqui. E na aula que a gente for falar de grupo 5, a gente vai diferenciá-los. E os que interferem na translocação do fotoassimilado são aqueles patógenos bem biotróficos que interagem muito com o seu hospedeiro, mudam o metabolismo do hospedeiro, então viroses, fungos causadores de carvões e galhas. Então vejam, nessa transparência praticamente nós temos todas as doenças de plantas conhecidas, e a gente vai abordá-las, então, por grupo nas nossas aulas. Na aula de hoje, nós vamos ver doenças do grupo 1. E na aula que vem, do grupo 2, e assim sucessivamente. Tá? Uma coisa que existe aqui, nessa outra relação que existe entre esses grupos, diz respeito a parasitismo, a especificidade e a agressividade do patógeno. Então, a gente diz que a agressividade do patógeno, ela aumenta à medida que a gente vai do 6 para o 1. O que é patógeno agressivo nesse contexto aqui? É patógeno que destrói tecido, produz toxina, produz enzima, destrói o órgão. Então, esse nosso patógeno aqui na laranja é um desses grupos, é um desses que destrói bem o tecido, né? Em 7 dias, acabou com a laranja. Então, enquanto que aqueles lá do grupo 6, aqueles vírus, eles são patógenos que não destroem o tecido, ele precisa do tecido vivo para viver, como é que ele vai destruir? Então, nesse sentido, eles são menos agressivos. A doença é tão importante aqui quanto aqui, o dano na planta é igual, mas o dano no tecido, de morte de tecido, de morte de célula, é maior nesses grupos aqui de cima. Tá? Então, a agressividade aumenta nesse sentido. E por que a agressividade aumenta? Ela aumenta porque o parasitismo é pouco evoluído aqui. Esses patógenos de grupo 1, eles são quase saprófitas, eles querem açúcar e água para viver, tanto é que precisa ferimento, entra na laranja ferida, usa o açúcar e a água da laranja. A gente vai ver um patógeno hoje que cresce no pão, se a gente deixar o pão umedecido em cima do fogão, cresce um fungo que é um fungo patogênico em planta. É quase um saprófita, que é água e açúcar. Então, o parasitismo é pouco evoluído. O parasitismo é muito evoluído aqui embaixo. Aqueles grupos biotróficos, convivem com o hospedeiro, têm estrutura especializada, aí sim os parasitas são evoluídos. Então, a evolução do parasitismo é contrária à agressividade. E também, em consequência dessas duas características, os patógenos desse grupo aqui, eles têm pouca especificidade. A gente vai ver um patógeno hoje que está aqui no moranguinho. O mesmo patógeno pode atacar, por exemplo, goiaba, pode atacar pêssego, pode atacar maçã. Então, esse patógeno aqui, ele não é específico do morango. Então, é um problema, porque se ele se dispersar, ele pode atacar outras culturas.
a especificidade é pequena. Enquanto que esses daqui de baixo são muito específicos. A ferrugem da uva que nós inoculamos semana passada só pega a uva. Não pega no trigo. A ferrugem do trigo é do trigo, a da uva é da uva, a do café é do café. O organismo é específico, o patógeno é específico do hospedeiro. Então a especificidade também ao hospedeiro e aos tecidos aumenta, à medida que a gente vai do grupo 1 para o grupo 6. Então essas são características genéricas, gerais, fala. Eu não entendi muito bem como você caracterizou a agressividade. A agressividade, ela é no sentido de matar tecido, de destruir tecido. Então o patógeno que produz um monte de toxina para matar e se alimentar do tecido morto é um patógeno mais agressivo. Em uma semana, esse penicillium aqui tomou a laranja inteira, produziu enzima, produziu toxina e conseguiu destruir isso. Nós inoculamos o vírus na abobrinha. A gente nem vê sintoma hoje, porque o vírus está se replicando, está indo para a raiz, está voltando. E ele, quando chegar no meristema da abobrinha, ele vai ficar dentro de uma célula. Essa célula vai ter menos cloroplasto, mas ela vai se dividir, ela vai replicar o vírus. Então ele não mata o hospedeiro para ele viver. A doença, a virose da abobrinha é grave, mas não tem morte de tecido, não tem essa agressividade de destruição. Enquanto que esses daqui, ó, você pega um pimentão com um patógeno desse tipo, ele acaba com o pimentão. O pimentão perde até sua forma. Isso aqui é um patógeno muito agressivo. Destruição do tecido, destrói lamela média, o tecido perde a integridade. Então, é a agressividade nesse sentido, tá? De perder a normalidade dos tecidos, enfim, de destruir tecidos do hospedeiro. Nesse sentido que eu estou usando. Estabeleceu alguma relação entre necrótico, plástica com agressividade? Então, normalmente, mais agressivos são necróticos, né? Os menos agressivos são plásticos. Tanto é que a gente chega aqui nas viroses, é tudo plástico, e aqui são todos bem necróticos, né? Então há uma relação, é nesse sentido que eu estou falando da agressividade, de causar sintomas que realmente destroem, necrótico e o outro mais plástico. Mais dúvidas? Então na aula teórica, o professor Jorge já mostrou para vocês essa transparência, aliás ela veio da aula teórica, e ela é mais ou menos, vislumbra essa classificação de McNeil, ou seja, à esquerda aqui a gente tem os processos fisiológicos da planta, a absorção de água, a transformação de luz em carboidrato, armazenamento de nutrientes, e à direita a gente tem as doenças correspondentes a cada órgão, aqui a podridão de órgãos de reserva, aqui as manchas foliares, aqui as podridões radiculares. Então, isso que foi mostrado na aula teórica vislumbra um pouco essa classificação de McNeil. Não é igualzinho, mas leva a ela mais ou menos. Tá? Então, só para vocês verem que isso já foi abordado na teórica e nós vamos reforçar na prática. Tá claro até aqui? Tudo bem? Se está tudo bem, nós já vamos começar com o diagnóstico do primeiro grupo, que vai ser a diagnose de grupo 1. Tá? Então, nós vamos começar com doenças do grupo 1. Então, doenças do grupo 1 são aquelas que causam podridões nos órgãos de reserva, e nós temos esses sintomas, que são normalmente podridões moles, por isso que eu pedi para vocês colocarem o dedo aqui na laranja ferida, para ver se ela não estava mole. São podridões que causam destruição de lamela média. Lamela média é o cimento das células. É o que faz com que os tecidos mantenham a sua forma. Quando você destrói o cimento, o tecido fica disforme, a casa cai, a parede cai. E é isso que acontece nos nossos frutos. Quando o patógeno produz muita enzima pectolítica, que acaba com aquela substância péptica, que é o cimento, uma célula vai ficando separada da outra e o tecido perde a sua integridade. Desintegra. Então, todas as doenças que nós vamos ver hoje são essas doenças bem destrutivas. Vocês vão ver que até o conteúdo dos órgãos aqui sai, né? Fica essa água aqui no fundo das cubas,
que é fruto dessa desintegração de tecidos. Tá? Nós vamos trabalhar com essas doenças hoje, os tecidos sendo desintegrados por esses patógenos.